Vamos à resolução da questão 11 da prova da ESA de 2021. O enunciado diz o seguinte: considere um triângulo retângulo ABC, retângulo em A, sendo H o pé da altura relativa à hipotenusa e sabendo que AH, a medida do segmento AH é igual a 6, BH é igual a 2, o produto dos comprimentos dos catetos é igual a letra A, 150 cm², letra B, 144 cm², letra C, 120 cm², letra D, 180 cm², letra E, 108 cm², ok? Então temos aí um problema de geometria que envolve relações métricas num triângulo retângulo. Antes de abordar a solução da questão, vamos fazer um pouco da teoria que está por trás disso, ok? Agora, sendo bastante objetivo, eu vou apenas indicar as relações métricas, sem demonstração, ok? Então, vamos ver a teoria que está por trás disso aí. Então, o título, relações métricas num triângulo retângulo. Então, você vê aqui um triângulo retângulo, o ângulo reto está ali no vértice A, tá? Aí os catetos são AB e AC e a hipotenusa é BC. E o segmento AH é o que a gente chama de altura relativa à hipotenusa, certo? Então, inicialmente, vamos dizer que os lados desse triângulo medem. A hipotenusa, eu vou dizer que mede A, e os dois menores catetos, eu vou dizer que um mede B, o outro C, ok? Eu vou apenas trocar aqui dois vértices de lugar, não que isso seja extremamente necessário, mas é que geralmente a gente, oposto a B chama de B, oposto a C chama de C, certo? Geralmente, pode ser diferente, não teria problema nenhum se eu não mudasse, certo? Então eu vou dizer que o vértice B está nessa posição e o C nessa, ok? Então, eu tenho aí a medida da hipotenusa igual a A e a medida dos catetos B e C. Então, a primeira relação métrica no triângulo retângulo é a que vai envolver esses três lados, que é o que a gente conhece como Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele diz o quê? Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Quer dizer, o original não diz isso é uma consequência, né? Porque o enunciado original do teorema, ele fala sobre área, mas isso é um outro detalhe. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, vai ser a relação métrica que envolve as medidas dos três lados do triângulo. Agora, note que quando eu tracei a altura, né? A altura relativa à hipotenusa, surgiu um novo segmento. Aí esse segmento, que é a medida que é a altura do triângulo, eu vou chamar de H, em particular a altura relativa à hipotenusa. Aí existe uma relação métrica que relaciona essas quatro medidas. Ela diz o seguinte, que a hipotenusa vezes a altura relativa a ela é igual ao produto dos catetos, certo? Então, isso aqui é mais uma relação métrica. É claro que essas fórmulas são todas demonstráveis, certo? Mas meu intuito aqui é apenas apresentar as relações métricas e não demonstrar uma por uma, ok? Aí, voltando lá para a figura, note que quando foi traçada a altura relativa à hipotenusa, essa altura ela divide a hipotenusa em dois pedaços não necessariamente iguais. Aí esses pedaços eu irei chamar um de N e o outro de M, ok? Aí observe que agora dá para a gente notar ali que se somar o M com o N, vai dar o tamanho da hipotenusa. Então, eu poderia dizer que A igual a M mais N é uma outra relação métrica, ok? Uma outra relação métrica que pode ser escrita envolvendo aquela altura e esses dois segmentos, antes de mencionar isso,
Esses dois segmentos que eu chamei um de M e outro de N, eles são chamados de projeções dos catetos sobre a hipotenusa. O N, que é o segmento CH, certo? Ele é chamado de projeção do cateto B sobre a hipotenusa A. E o M é a projeção do C sobre a hipotenusa A, ok? É como se fosse a sombra do cateto. Então, há uma relação métrica que diz o seguinte, que a altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto dessas duas projeções que eu mencionei há pouco na figura, o M vezes o N, certo? A altura ao quadrado é M vezes N. Ainda dá para escrever o seguinte, que cada cateto ele é média geométrica entre a hipotenusa e sua projeção sobre a mesma. Traduzindo, o cateto elevado ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa vezes a projeção desse cateto. Então, se a gente olhar para o cateto B, o B elevado ao quadrado é a hipotenusa vezes a projeção dele, que é o N. Veja que o N é a sombra do B, né? Enquanto que M é a sombra do C, mas vai valer para o C também. Ou seja, o cateto C elevado ao quadrado, ele é a hipotenusa vezes M, certo? Então essas são as relações básicas. Daria para escrever uma outra aqui, eu estou lembrando de outra, que envolve o inverso do quadrado da altura. Mas aí ela é consequência dessas aqui, certo? Então eu vou preferir listar apenas essas 6. Então essas são as relações métricas que a gente pode tirar daquela figura ali. Agora detalhe, isso só é aplicado a triângulo retângulo, certo? Lembra que eu fiquei o tempo todo hipotenusa, cateto, projeção dos catetos sobre a hipotenusa, e o único triângulo que tem esses elementos é o triângulo retângulo. Então vamos à solução da questão. Então a questão diz lá que tem um triângulo retângulo, certo? ABC, a medida da altura relativa à hipotenusa ele chama de AH, ele diz que é 6, e a projeção de um dos catetos, deixa eu voltar aqui no enunciado, ele fala que a altura é igual a 6 e o tamanho BH é 2, certo? O tamanho BH é 2 e que o triângulo ele é retângulo em A, como eu desenhei. Aí ele quer o produto dos comprimentos dos catetos. Então a figura seria essa aí, ok? De acordo com o enunciado. E ele quer o produto dos catetos, isto é, ele quer B vezes C. Aí lembre que tem uma relação métrica lá que aparece o produto dos catetos. Qual é a relação métrica na qual aparece o produto dos catetos? É aqui diz que o produto da hipotenusa pela altura, A vezes H, é igual a B vezes C, ok? Então, note que se eu quero determinar B vezes C, basta eu determinar A vezes H, já que eles são iguais através dessa relação, ok? Mas como é que eu descubro, no caso, o A e o H? Ora, o H eu já tenho, o H é igual a 6, falta apenas descobrir o valor do A. O A seria a hipotenusa que vai de B até C. Aí, para achar o tamanho de B até C, está faltando achar o tamanho de H até C. Esse tamanho de H até C eu vou denominar de M, ok? Então, note que a hipotenusa A ela é 2 mais M. E como é que eu vou descobrir o M? Eu vou descobrir o M utilizando a relação métrica que relaciona a altura e as duas projeções dos catetos. O que é que dizia a relação métrica que relaciona a altura e as projeções dos catetos? Ela dizia que a altura ao quadrado é igual ao produto das duas projeções, M vezes N, certo? A altura ela vale 6, fica 6 ao quadrado. O M eu chamei de M mesmo e o N é 2. Ou seja, 2M é igual a 36. O valor do M vai ser igual a 18. O M sendo 18, ok? Observe, o M sendo 18,
Isso faz com que a hipotenusa seja 20, ok? Então, note que a hipotenusa, chamando de A, vai ser o 2 mais o 18. Ou seja, a hipotenusa vai ser igual a 20. Então, agora a gente já tem os dados que são suficientes para terminar o problema. Vejo que A é igual a 20, H é igual a 6, isso vai ser igual a B vezes C. Então, nesse caso, B vezes C, isto é, o produto dos catetos, vai ser 20 vezes 6, que é igual a 120. Então, o que ele pede é exatamente isso, ele pede o produto dos catetos. Aí, o produto dos catetos dá igual a 120 unidades de área, né? Porque eu estou multiplicando comprimento por comprimento. Aí, voltando no enunciado, 120 é o valor que se encontra na alternativa C. Então, letra C é a resposta correta da questão.